Podemos estar juntos, um fim de semana bem chuvoso, não é verdade? Bem, um tempo gostoso de ficar em casa, uma chuvinha, né? Que estamos precisando, e ainda a gente precisa orar para que chova mais, né? Essa chuva que bem mansa do jeito que veio para poder encher os reservatórios, né? Os rios. Isso é tão bom para a nossa nação, né? Mas também é um tempo bom para nós buscarmos ao Senhor. É um tempo bom para nós estarmos juntos. E a partir de hoje, os nossos cultos, eles serão às 18h30. Então, desde o final do ano passado, nós temos orado pelo ano de 2022. E Deus tem colocado algumas estratégias no nosso coração, e eu tenho conversado com os supervisores, com os líderes. E o culto às 18h30 foi uma dessas estratégias que Deus colocou no nosso coração. Então, a partir de hoje, os nossos cultos será às 18h30 aos domingos, né? E eu quero te incentivar a estar aqui, a se programar, a estar aqui às 18h15. Nós já começamos com um tempo de oração, de intercessão. Nós queremos te convidar também para vir orar, interceder. Tem sido um tempo tão gostoso que tem aberto os céus sobre as nossas reuniões. E às 18h30 nós estamos iniciando, né, o nosso culto. Outras coisas estão acontecendo. Nós estamos multiplicando a célula de jovens, está havendo a multiplicação e tantas outras coisas que nós cremos que vai começar a acontecer. Porque eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, porque nós cremos que um novo tempo tem chegado ao nosso meio. E este ano será um ano onde nós continuaremos a amar e servir a nossa cidade, pois essa é a nossa identidade. Deus nos colocou, Deus plantou esta casa para amar e servir esta cidade, para amar e servir a sua casa, para amar e servir os seus vizinhos, os seus amigos, para amar e servir as pessoas da nossa cidade e até mesmo da nossa nação. E Deus, né, tem nos levantado, e uma das maneiras que você tem acompanhado, nós temos feito diversas ações. Ao ano passado, ao longo do ano, nós fizemos diversas ações para amar e servir essa cidade, porque nós estamos aqui para levar famílias ao encontro com Deus e expandir o reino de Deus nessa cidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para expandir o reino dele nessa cidade. Sabe, queridos, eu creio que nós iremos viver grandes coisas no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que eu quero te encorajar. Nós ouvimos aqui no meio do louvor a palavra profética liberada, né, sobre se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas vezes as coisas não acontecem porque a nossa fé é pequena. Mas o Senhor quer esticar a sua fé nessa noite. O Senhor quer abrir os seus olhos para que você possa aumentar a sua fé, para que você possa crer nas coisas impossíveis, para que você possa crer naquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus tem para a sua família, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu creio que para vivermos grandes coisas no Senhor, eu tenho falado muito desde o final do ano passado, que 2022 será o melhor ano da nossa vida, será o melhor ano da sua vida. Mas para nós vivermos o melhor de Deus para nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar em obediência naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, eu quero te animar nessa noite. Talvez eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei como a pandemia afetou a sua vida, mas eu quero dizer com todo o meu amor e em nome de Jesus para você nessa noite: avance, não fique parado. Não deixe a pandemia te parar, não deixe com que as circunstâncias te parem, mas avance naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: avance no Senhor nessa noite. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor possa falar conosco. E eu quero te convidar a abrir o seu coração ao Senhor nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz.
Nós queremos, Senhor, nessa noite ser edificados, ser animados pela Tua palavra. Nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração para Te ouvir. Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Que os nossos corações estejam sensíveis, Senhor, para Te receber, para ser cheios da Tua presença, para sermos cheios da Tua glória nessa noite. Pai, para que a nossa fé seja esticada nessa noite, para que a nossa fé seja fortalecida. Pai, para que nós possamos olhar para o nosso dia a dia, para que nós possamos olhar, Senhor, para as coisas que estão à nossa volta e podemos crer que as coisas vão mudar, que as coisas vão começar a acontecer, porque nós cremos num Deus do impossível, nós cremos em um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas, Senhor, leva agora o nosso coração à Tua presença, pois nós desejamos Te ouvir, desejamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Sabe, queridos, o título da minha mensagem nessa noite é Avance, não fique parado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, é tempo de avançar e não de ficar parado. Ficar parado no lugar, queridos, você não consegue conquistar nada. Parado no lugar, algo parado no lugar, acumula pó. Né? Você provavelmente já viu, você já percebeu que na sua casa, aquele imóvel, aquele livro, aquele objeto que você não mexe, que você vai deixando lá, após um tempo que ele fica parado naquele lugar, ao você passar o dedo sobre ele, você vai ver uma camada de pó. Né? Mesmo que a sua casa seja limpinha, mesmo que você é aquela pessoa cuidadosa que limpe, mas aquele objeto, aquele imóvel que fica parado, daqui, mesmo que você limpe hoje, daqui 2, 3 dias ele vai estar com pó. Porque ele está parado. E aí o que está em movimento acaba levando pó para aquele objeto. Então ficar parado no lugar, você não conquista, você não avança. Né? As coisas paradas, por exemplo, uma água parada. Água parada não é bom. A água, se ela ficar parada, ela cria aquele lodo, ela cria o mosquito da dengue, né? Ela apodrece, uma água parada ela apodrece. Ela não tem vida. Se você pegar uma água parada, se ela não tiver um movimento para gerar o oxigênio, aquela água parada ela não tem vida. Nenhum peixe, se você colocar nessa água, ele não vai sobreviver, porque aquela água parada ela não vai ter oxigênio, ela não tem vida. Então, tudo o que fica parado não tem vida. Tudo que fica parado não avança. Tudo que fica parado não conquista algo novo. E assim acontece conosco, queridos. Se nós queremos viver as coisas novas em Deus, nós não podemos ficar parado no lugar aceitando o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se faz de vítima, a gente entra no vitimismo. Ai, a minha vida não muda porque as coisas não, acontece tudo desse jeito. Naquela situação que acontece, ao invés de você avançar, de você lutar, de você guerrear, você se faz de vítima achando que é a última bolacha do pacote. Você se faz de vítima achando que só você tem problema na vida. E quando nós nos colocamos neste lugar de vítima, quando nós nos colocamos neste lugar achando que só nós temos problema, a gente não avança, a gente não consegue experimentar as coisas novas, a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí a gente fica como uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de ressentimentos, uma pessoa que qualquer coisinha já fica, ai, mas Deus esqueceu de mim, ai, mas a situação que eu estou. Então, quando nós ficamos parados, quando nós não avançamos naquilo que Deus fala aos nossos corações, a gente entra num lugar de vítima e acha que tudo que acontece é para nos prejudicar. Nós não olhamos para aquelas situações que acontecem na nossa vida como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Porque Deus permite as coisas acontecerem justamente para transformar o meu e o seu caráter. Deus permite com que as coisas aconteçam para que eu e você sejamos transformados à luz da palavra de Deus,
para que nós possamos crescer de glória em glória, para que nós possamos crescer cada vez mais. Então, ficar parado, você não avança, você não conquista aquilo que Deus tem para a sua vida. Ficar parado no lugar, o ciclo vai se repetir, e você não sai, vira daquele ciclo vicioso, que você não sai do lugar. Então, se nós queremos conquistar, se nós queremos avançar, se você quer conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa avançar em obediência àquilo que Deus fala ao teu coração. Você precisa avançar em obediência na direção que Deus tem te dado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero ler com você Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Josué, sobre a vida de o início da vida de Josué, né, quando ele se torna líder. Né, vamos abrir Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu creio, queridos, que é isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Quero dar uma pausa aqui, eu quero te animar nessa noite, eu quero te dizer, prepara-se para entrar naquilo que Deus tem prometido a você. Prepare-se para entrar na terra prometida que o Senhor tem para a sua vida. Prepare-se para avançar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. É nisso que nós cremos, essa é a nossa fé nessa noite. Eu creio e eu quero profetizar na sua vida que é tempo de avançar, que Deus tem uma terra prometida para você, que Deus tem uma terra preparada para você. É tempo de você avançar em direção àquilo que Deus tem para você. É tempo de você avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um amém para ajudar o pastor. Anima o pastor nessa noite. Eu creio, queridos, há uma expectativa muito grande naquilo que Deus quer derramar sobre nós nessa noite. Eu estou cheio de fé por aquilo que Deus quer fazer nessa noite. E eu quero com muito amor te dizer, abra o teu coração. Porque não é só para mim, eu creio que é para todos nós. Aquilo que Deus tem para fazer. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma terra prometida para você avançar. Deus tem coisas para você avançar. Lembre-se da palavra profética. Muitas vezes nós não conseguimos ver porque a nossa fé está pequena. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está aumentando a sua fé agora. Estenda as suas mãos. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro agora para que a fé seja aumentada. Eu oro agora, Senhor, para que a fé de cada um seja aumentada, Senhor. Toda incredulidade vai embora. Toda incredulidade, todo desânimo vai embora. Pai, enche os corações de fé nessa noite. Enche os corações de fé nessa noite. Fé para ver o impossível. Fé para ver, Senhor, a tua mão adiante, porque este é um ano que nós vamos caminhar em fé e esperança e amor. Pai, o Senhor está esticando a fé agora. Encoraje os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 3. Vamos continuar no nosso texto, versículo 13. Como Deus está falando para Josué, como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha que interessante, Deus estava dizendo para Moisés, olha, para Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Semelhante ao que, queridos? Ouvimos nas 2 últimas semanas. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu envio vocês o Consolador, que estará com vocês, que Ele nunca vai deixar, Ele nunca vai abandonar, e Ele estará com vocês até a consumação do século. A mesma promessa que Deus deu para Josué, Deus nos dá hoje, ao derramar do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida, que não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós temos o Espírito Santo conosco. Versículo 6, Deus está dizendo para Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi,
sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Queridos, aqui nós vemos o início da trajetória da liderança de Josué. Josué, ele foi um dos remanescentes do povo que saiu do Egito. Somente Josué e Calebe, que estavam no Egito no tempo da escravidão, que entraram na terra prometida. Somente esses dois. Né? E aqui a gente vê a história de Josué. Eu não quero lembrar do início, eu quero daqui para frente, mas a gente vê a história que Deus havia levado Moisés. Deus havia recolhido Moisés. E havia uma promessa para ser cumprida. Tinha uma terra prometida, tinha uma terra para ser conquistada. Moisés não foi aquele que entrou na terra. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito e peregrinou por 40 anos no deserto, debaixo da ordem de Deus. Mas chegou o momento de avançar, chegou o momento de conquistar a terra prometida, e Deus então estava levantando Josué. No deserto, o povo ainda não havia conquistado a terra por diversos fatores. O deserto foi um tempo de tratamento para o povo de Israel. O deserto foi um tempo de provisão, de milagres, onde as coisas aconteceram, onde Deus sustentou, onde Deus veio com provisão, onde Deus fortaleceu, mas o deserto não era a terra prometida. Deus tinha a terra prometida. E Deus iria cumprir a terra prometida. O que impediu o povo de Israel de alcançar a terra prometida, aquela primeira geração, foi a dureza de coração. E muitas vezes é assim, Deus tem algo para as nossas vidas, mas nós não avançamos, nós não conquistamos por causa da dureza do nosso coração. E se eu posso te dar uma dica hoje, não endureça o seu coração para aquilo que Deus tem falado a você, porque Ele tem uma terra prometida. Ele tem algo que mana leite e mel. Ele tem uma promessa sobre a sua vida. No deserto você recebe provisão? Recebe. Você recebe o sustento, você é fortalecido? Sim. Mas Deus tem muito mais do que um milagre para fazer na sua vida. Deus tem uma terra para você viver. Deus tem algo para você desfrutar, e não somente um milagre. Eu quero te animar nesta noite e dizer, não viva do milagre de Deus, da provisão diária. Do milagre que aconteceu durante a pandemia. Entenda que Deus tem algo maior. Deus tem uma promessa que abrange muito mais do que um maná, do que um sustento. Eu não quero falar aqui, não é uma teologia da prosperidade, não é uma questão de dinheiro, não estou falando disso. Eu estou falando que a promessa de Deus é muito maior do que o milagre. Acreditar e viver a promessa de Deus é muito maior do que o milagre, mesmo que ele seja sobrenatural. E é isso que Deus tem para mim e para você. E chegou esse tempo do povo de Israel avançar aquela terra, de conquistar aquela herança, a promessa de um lugar abençoado. Deus fala isso, versículo 3, como prometia a Moisés, a terra, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Josué estava sendo animado pelo Senhor e falou, olha, chegou o tempo de você conquistar a terra, é você que eu estou levantando. Sabe, queridos, quando eu estava meditando sobre esta palavra, Deus me fez lembrar de algumas palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa. Algumas palavras proféticas que foram liberadas por homens e mulheres de Deus sobre esta casa. Uma dessas palavras, que esta casa seria como uma árvore frondosa, que daria sombra para muitas pessoas. Várias palavras proféticas que nós resumimos nesse sentido dessa igreja como uma árvore.
várias visões, várias palavras que veio com o símbolo de uma árvore, algo falando sobre árvore. E e eu resumi aqui colocando como em uma dessas que era uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa que é uma árvore alta que dá muita sombra, onde muitas pessoas podem ficar desfrutando da sombra dessa árvore. Uma outra palavra, nós seremos uma casa com muitas equipes de louvor, várias equipes de louvor, que haveria necessidade de escalas e tudo mais, de pessoas que se achegariam neste lugar para ministrar o coração de Deus e ministrar aos nossos corações. Uma outra palavra profética, que seria uma casa da nova geração, dos jovens, dos adolescentes, né? Uma outra palavra profética, uma casa relevante na cidade, que iria fazer a diferença, que iria tocar a cidade. E também palavras proféticas sobre uma colheita abundante, né? De diversas palavras sobre que este lugar estaria tomado de pessoas até lá na rua, de assistir os cultos. Talvez você ouviu algumas dessas palavras proféticas. E talvez você esteja pensando, mas pastor, não aconteceu, não tem acontecido. Queridos, nós não temos que saber o porquê ainda não aconteceu. Porque o crescimento, ele vem de Deus. O cumprimento da promessa depende de Deus. O que depende de mim e de você é como nós estamos caminhando na direção dessas palavras. E eu quero te animar nesta noite, porque a Bíblia diz que nós devemos, né, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero te desafiar a lembrar, talvez você recebeu alguma palavra profética, talvez você recebeu alguma palavra profética que você que não aconteceu ainda na sua vida, e que talvez você chegou em até algum momento duvidar, será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo que disse? Sabe, queridos, as palavras proféticas, elas são liberadas para nos sustentar, para nos fortalecer. Nestes 2 últimos anos do Covid, com tudo que passamos, com o momento que estamos vivendo, o que nos faz, né, permanecer, o que nos faz seguir em frente, é porque nós temos palavras proféticas de Deus nos dando uma direção, nos orientando um caminho daquilo que vai acontecer, independente do tempo. Nós temos palavras proféticas que nos fortalecem a caminhar na direção daquilo que Deus tem liberado sobre nós. E nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos nos animar sobre isso. Josué foi um cara que viveu 40 anos no deserto, ouvindo uma promessa da terra prometida. Ele foi um dos espias que viu a terra prometida, que pisou na terra prometida antes de todo mundo. Josué passou 40 anos no deserto, e deserto não é fácil. Deserto é um tempo de teste, um tempo de provação. Deserto é um tempo de ajuste. Deserto é um tempo de você ser dependente de Deus. E Moisés passou 40 anos neste lugar de dependência de Deus. Moisés passou 40 anos neste lugar de ajustar o seu coração. Mas quando nós vemos que Josué estava sendo levantado para conquistar a terra prometida, é porque nós temos a certeza que Josué, nesses 40 anos de deserto, ele permaneceu firme na palavra que Deus havia liberado. Ele permaneceu firme na promessa que ele tinha recebido de Deus. Ele permaneceu enquanto os outros 10 espias começaram a se fazer de vítima, falando mal da terra, falando dos gigantes, falando das dificuldades. Josué, juntamente com Calebe, foram os únicos 2 espias, foram os únicos 2 daquela geração que se mantiveram firmes e disse: olha, a terra que Deus prometeu é excelente para nós. A terra que Deus prometeu é excelente para as nossas vidas, para as nossas famílias. É lá que eu quero ir, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero avançar. E foi uma palavra profética, foi uma promessa de Deus na vida no período em que Josué estava vivendo, que o fez permanecer
no Senhor, que o fez avançar naquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí chegou o tempo de Josué agora então conquistar aquela terra. A terra prometida estava à frente de Josué. E Deus chama Josué e fala para ele, versículo 2, meu servo Moisés está morto. Mas olha que interessante. Deus falou, olha, Josué, Moisés se foi. Agora preste atenção, Josué. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você e todo este povo, prepare-se. Prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para os israelitas. Deus não falou, Josué, coitadinho de você, olha, você perdeu o líder Moisés, olha, eu sinto muito, mas era isso que eu tinha. Deus virou para Josué, não lamente não, o tempo de Moisés acabou, agora é a sua vez. Prepare-se porque tem algo para você conquistar. Prepare todo o povo, porque tem uma terra para avançar, tem uma terra para conquistar. Levante-se, se prepare. Então Deus estava falando para Josué, olha Josué, chegou a hora, não fique parado, não fique estacionado no lugar, não fique se lamentando porque Moisés foi embora, não fique se lamentando porque você está no início da sua jornada, não. Mas se prepare para avançar, se prepare para conquistar aquilo que o Senhor, aquilo que eu tenho para a sua vida. Sabe, queridos, eu sinto o Senhor falando isso para nós nessa noite. Eu sinto o Senhor falando, chegou a hora, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de você viver as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Chegou o tempo desta casa avançar no Senhor, chegou o tempo de conquistar aquilo que Deus prometeu para este lugar. Chegou o tempo de avançarmos, de conquistarmos aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. E eu creio nisso, queridos, e essa tem sido a minha oração nesses últimos meses. Essa tem sido a minha oração de dizer, Senhor, traga à existência o cumprimento das palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa. Traga à existência, pela fé, Senhor, pela fé, queridos, eu tenho crido que essas promessas, elas já estão surgindo, elas já estão se cumprindo. Pela fé eu tenho visualizado cada uma dessas promessas que o Senhor liberou para este lugar, vindo à luz, as coisas acontecerem. E eu quero te animar nessa noite, porque o Senhor quer esticar a nossa fé. Aí talvez você esteja falando, mas pastor, o cenário está difícil. O cenário está, olha, eu convido, as pessoas não vêm. Olha, eu convido para ir na célula, as pessoas não vão. Olha, eu convido, queridos. É pela fé que nós precisamos viver. É pela fé que nós precisamos enxergar. O cenário não era um dos melhores. Para Josué também o cenário não era bom. Conquistar a terra. Josué, ele tinha o peso da liderança. Ele tinha aquela responsabilidade de liderar todo um povo, toda uma nação. E quando Josué olhava para frente, ele só via inimigos. O primeiro desafio de Josué era a cidade de Jericó. Depois você pode ver o capítulo 2 ou capítulo 3 de Josué. Era a cidade de Jericó. Jericó era rodeada, era cercada por um muro de mais de 7 metros de largura, né? E os seus tantos de altura. Cabia uma casa no muro que cercava a cidade. Este era o primeiro desafio de Josué, com um exército que só tinha trombetas, um exército que só tinha espada, e uma cidade totalmente fortificada. Esse era o primeiro desafio, fora tantos outros desafios que Josué teve para conquistar a terra prometida. Então o cenário não era um dos melhores para Josué. Mas Josué, pela fé, em obediência ao Senhor, ele se preparou. Porque ele sabia, ele estava firmado numa promessa de Deus. Ele estava firmado numa palavra de Deus. E ele estava indo em frente, ele estava avançando para conquistar, para avançar naquilo que Deus havia prometido. Sabe, queridos, eu creio que é tempo de avançar. Assim como Josué avançou, eu creio e eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer, é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar na sua família, é tempo de avançar no seu emprego, na sua vida profissional, é tempo de avançar na sua vida com Deus. Não fique parado, mas avance naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu quero destacar 4 coisas que Josué precisava fazer para avançar.
4 coisas que Deus falou para Josué, que fazia parte do tempo de preparação para que ele avançasse. 4 coisas que Josué tinha que fazer, que ele precisava entender para avançar, para conquistar naquilo que Deus tinha para a vida dele. A primeira coisa, Deus estava falando para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Versículo 6, versículo 7 e o versículo 9 de Josué capítulo 1. Deus está dizendo: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Somente seja forte e muito corajoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué precisava ter fé para avançar. Ele precisava enxergar, ele precisava acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus que estava vindo para Josué naquele momento é: seja forte e corajoso. Sabe, queridos, nós vemos aqui algo interessante sobre esse ser forte e corajoso. Porque Josué não era um cara medroso. Josué, ele era o líder ali, acho que é general, né, que fala. Ele era o general ali do exército. Ele era o cara mais importante do exército. É ele quem ia à frente das batalhas, é ele quem fazia as estratégias das batalhas, era ele quem dava as ordens da batalha, não era Moisés. Moisés só falava com Deus. Na parte de guerrear, na parte do exército, Moisés delegava Josué para ir à frente e resolver. Em uma das batalhas, enquanto Josué estava liderando o exército na guerra, Moisés estava no alto do monte, erguendo as suas mãos, para que o povo de Israel, né, o exército de Israel pudesse vencer a batalha. Então Josué não era alguém fraco, Josué não era alguém medroso, Josué era um guerreiro de batalha. Mas perceba que Deus fala para Josué 3 vezes: seja forte e corajoso. O número 3 na Bíblia fala de algo completo, de um ciclo completo. Nós vemos desde o início, por exemplo, a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade completa. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo do homem, né, físico, completo. Então o número 3, assim como o número 7, ele fala sobre algo completo, um ciclo completo. E aqui Deus estava dizendo para Moisés, para Josué: Josué, é o seguinte, eu estou fechando um ciclo. O ciclo de Moisés está sendo fechado. O ciclo de Moisés acabou. Agora estou começando um novo ciclo. Então, quando Deus estava falando para Josué: seja forte e corajoso, Josué estava entendendo que o ciclo de Moisés estava fechado, que tinha acabado, que o tempo de Moisés acabou e que ele precisava avançar nesse novo ciclo. Era agora um novo ciclo, uma nova estação, uma nova etapa na vida de Josué. E aqui Josué precisava se preparar para o novo. Josué precisava se preparar para este novo ciclo, para aquilo que iria acontecer. E para este novo ciclo, ele precisava ser forte e corajoso. E aí aqui forte não era uma questão de força física, mas sim numa questão, a palavra no hebraico, ela traz o sentido de ser persistente, de agarrar com afinco. Alguém que prevaleça, que seja firme, que seja resoluto. Então, Deus estava falando para Josué: Josué, seja forte, seja alguém resoluto, seja alguém persistente, seja alguém que agarra com afinco, alguém que permanece, que prevaleça. E aí, corajoso não tem a ver com ausência de medo, mas tem a ver com força, com estar alerta, estar em pé, estar em prontidão, estar emocionalmente firme, emocionalmente alerta. Então Deus estava falando, em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu estou fechando um tempo, o tempo do deserto acabou,
O tempo do deserto terminou. Agora é o tempo da terra prometida. Agora é o tempo da promessa. Então você precisa se levantar, você precisa ser forte, você precisa estar em pé, você precisa ficar firme, você precisa estar emocionalmente alerta, ficar de prontidão, ser alguém persistente, porque chegou o tempo de você avançar e conquistar a terra prometida. Era isso que Deus estava falando para Josué. Sabe, queridos, e eu creio que é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Eu creio que é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. É tempo que nós precisamos ficar de pé. É tempo de ficar de pé, de ficar firme, de estar emocionalmente alerta, de estar ligado naquilo que Deus vai fazer, de estar ligado, de avançar, de seguir em frente, né? De estar pronto, porque chegou o tempo de avançarmos, chegou o tempo de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Profetiza para a pessoa que está do seu lado, fala: chegou o tempo de você avançar, chegou o tempo de você conquistar aquilo que Deus tem para você nessa noite. Isaías capítulo 43, versículo 19, está enrolando aqui as letras. Isaías 43, versículo 19, olha o que Deus está dizendo para Isaías: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. Queridos, eu creio que este texto é algo profético para nós nessa noite. É o Senhor nos dizendo: eis que faço uma coisa nova. No meio de um Covid, no meio de um cenário político instável, no meio de um cenário econômico instável, no meio de uma situação que não está tão favorável, eis que faço algo novo, eis que estou fazendo uma coisa nova, eis que estou fazendo um caminho no deserto, eis que estou fazendo algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. Agora tinha a segunda coisa que Josué precisava fazer. Josué, ele precisava obedecer ao Senhor. Além de ser forte e corajoso. Versículo 7 fala que Deus está falando: olha, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Para avançar, queridos, e conquistar, é preciso obedecer. É preciso obedecer ao Senhor. Deus estava falando para Josué: olha, é tempo de se preparar, mas nesse tempo de conquista, tenha o cuidado de obedecer a minha palavra. Sabe, queridos, muitos ventos de doutrina têm soprado sobre a nação nesses dias. Na internet você encontra o que você quiser encontrar. O que você quer que seja, que não seja pecado, você vai encontrar alguém falando na internet. O que você quiser ouvir na internet, você vai encontrar. Eu quero ouvir sobre alegria. Você põe lá, mensagens de alegria. Você vai ouvir alguém pregando sobre alegria. Você vai ouvir alguma ministração, alguma coisa sobre qualquer coisa que você queira. Mas muitas vezes nós não sabemos o que realmente nós precisamos. Porque o que nós precisamos é ouvir Deus. E não ouvir o que nós queremos ouvir, ou aquilo que queremos buscar. E Deus muitas vezes Ele nos dá uma direção. Deus muitas vezes Ele quer falar aquilo que está errado na nossa conduta. Deus quer falar aquilo que precisa mudar no nosso coração. Deus quer falar as atitudes do nosso coração que precisam ser transformadas. E se nós queremos avançar, queridos, nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Há uma promessa para mim e para a sua vida. Há algo no final que Deus tem para mim e para você. Mas sabe aquela frase: os fins justificam os meios? Para nós cristãos isso não é tão verdade. Porque para Josué conquistar a terra prometida, não era um vale tudo. Josué, você pode fazer o que você quiser que você vai conquistar. Não. Não era de qualquer jeito. Não era relaxadamente. Não era, se der eu vou.
Ah, hoje eu estou afim, eu vou conquistar a terra prometida. Ah, hoje eu não estou afim, Deus, deixa para amanhã. Não, tinha um jeito certo. Deus estava dizendo o fim, né? Deus estava dizendo para Josué, olha, o fim só será bem sucedido se os meios forem corretos. A promessa só é liberada se houver obediência. Queridos, qualquer promessa de Deus, para mim e para a sua vida, ela só é liberada mediante a nossa obediência. Eu sempre uso esse versículo como exemplo. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A promessa de Deus que nada vai nos faltar. Mas para que nada nos falte, para que essa promessa se cumpra, nós precisamos ter o Senhor como nosso pastor. E o pastor é aquele que, às vezes, se for preciso, quebrar a perna da ovelha, para que ela não fuja, para que ela não saia do lugar. E cuidar dela é o que ele faz. E muitas vezes Jesus é assim, o nosso pastor. Ele quer quebrar as nossas pernas. Não porque ele nos quer ver machucado, não, muito pelo contrário. É porque ele não quer. Ele prefere ver a gente com uma perna quebrada do que com uma vida arrebentada, fora do aprisco. Sabe, queridos, e a obediência é o que nos mantém neste lugar. E Deus estava sendo enfático para Josué: obedeça a minha palavra, não se esqueça da lei, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer andar. Querido, você quer saber o segredo do sucesso? Você quer ser alguém bem sucedido? O sucesso mediante a palavra de Deus, aquilo que Deus pensa sobre o sucesso. O que é ser alguém bem sucedido de acordo com a palavra de Deus? O segredo é ser obediente à palavra de Deus. O segredo é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer em pé, permanecer alerta, ser forte e corajoso na obediência à palavra do Senhor. Eu creio, queridos, que é tempo de avançar, mas nós precisamos guardar o nosso coração e obedecer à voz do Senhor. É necessário guardar o nosso coração daquilo que nós ouvimos, do que nós estamos ouvindo, o que está entrando no nosso coração, o que tem entrado no seu coração esses dias. Talvez você tenha deixado coisas entrar no teu coração, que ao invés de te levar para perto de Deus, tem feito te desanimar, tem te colocado para baixo, tem te levado a viver uma vida de derrota. Queridos, guarda o seu coração, deixa apenas com que a palavra de Deus entre no teu coração, guarda o teu coração, obedeça ao Senhor. Provérbios capítulo 4 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração, para que nada roube a sua atenção, para que nada roube o seu coração do Senhor. Seja obediente ao Senhor. A terceira coisa que Josué precisava fazer: anunciar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Josué precisava anunciar, versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro. Coloca o texto para mim, fazendo favor. Versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro. Olha que interessante. Deus estava falando para Josué: Josué, não deixe de anunciar a minha palavra. Não deixe de anunciar a minha palavra. Sabe, queridos, para avançar no Senhor não tem outra maneira a não ser em compartilhar a palavra do Senhor. Para avançar em Deus não tem outra maneira a não ser em compartilhar o evangelho, compartilhar o que Jesus fez pela minha e pela sua vida, de contar o nosso testemunho, de falar o que Jesus fez, de mostrar às outras pessoas, anunciar o evangelho, falar do amor. A vida com Deus, queridos, não se resume em apenas nós sermos abençoados por Ele. Muitas vezes nós queremos viver a nossa vida cristã assim: Deus me abençoa hoje porque eu tenho uma prova para fazer. Deus me abençoa hoje porque eu tenho este trabalho. Deus me abençoa hoje porque eu preciso da tua provisão. Deus me abençoa porque eu preciso disso. Deus me abençoa porque eu preciso daquilo. Ei, presta atenção. A bênção de Deus
na sua vida é uma consequência da sua obediência. A bênção de Deus não é um favor que Deus está fazendo para você. Deus, ele tem o maior prazer em te abençoar. Mas a vida com Deus não se resume na bênção que ele tem para a sua vida. Se nós estamos vivendo a nossa vida apenas preocupado com a bênção que Deus pode liberar sobre nós, nós estamos sendo egoístas e mesquinhos. E nós nunca vamos receber a verdadeira bênção que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que uma bênção. Ele decide se Ele quer nos abençoar ou não. Deus não nos abençoa porque hoje ele está bonitinho, hoje ele foi na igreja. Eu vou abençoar ele essa semana porque ele foi na igreja. Essa semana eu não vou abençoar ele não, porque ele não foi na célula. Não, Deus não é levado por isso. O que move o coração de Deus é a obediência. E Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai ser bem sucedido, você vai conquistar a terra, mas você precisa anunciar a minha palavra. Você precisa anunciar a minha palavra. E queridos, o que Deus está falando, Deus falou para Josué: não deixe de falar as palavras da lei. Não deixe de falar, as palavras da lei era a Bíblia, era aquilo que Deus tinha liberado até aquele momento. Nós estamos vivendo hoje numa outra estação, numa outra época, onde eu e você agora temos a Bíblia completa. Mas aí talvez você esteja falando: mas pastor, Deus falou isso para Josué. Mas, legal, Deus falou isso para Josué, mas Jesus falou isso para mim e para você. Jesus tem falado isso para nós, porque lá em Mateus capítulo 28, Jesus está dizendo: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está dizendo: olha, vão e façam discípulos, e ensinem esses discípulos a ensinar tudo o que você tem aprendido. Queridos, fazer discípulos não é uma responsabilidade do pastor. Fazer discípulos não é uma responsabilidade do líder de célula. Fazer discípulos é uma responsabilidade minha e sua como cristão. Todos nós precisamos fazer discípulos. Todos nós precisamos ensinar alguém aquilo que nós temos aprendido de Deus. Todos nós precisamos ter alguém para ensinar aquilo que Deus tem nos ensinado. É nossa responsabilidade. Jesus não falou aqui: André, ide por todo mundo. Não, Jesus está falando para todo mundo. É uma ordem de Jesus, dizendo: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe, queridos, o nosso coração precisa pulsar o que pulsa o coração de Deus. Se nós queremos avançar, se nós queremos conquistar, se nós queremos que Deus libere a sua promessa para as nossas vidas, o nosso coração precisa pulsar aquilo que pulsa o coração dele. E o que pulsa o coração de Deus? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, é bom e agrada a Deus o nosso Salvador. Ele está falando sobre orar pelas autoridades, orar pelas pessoas. Ele fala: olha, isso é bom e é agradável. Mas Timóteo, presta atenção. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que toda criatura seja salva. O desejo de Deus é que toda criatura se torne filho. Toda a criatura se torne filho de Deus, seja salvo, conheça a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam quem? Jesus. Conheçam a verdade. E olha agora que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se
arrependam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, queridos, o nosso coração precisa pulsar o que pulsa o coração de Deus. E o que pulsa o coração de Deus é que todas as pessoas ao nosso redor sejam salvas. É que todas as pessoas da sua família conheçam a verdade. É que todas as pessoas que trabalham perto de você, que elas conheçam a verdade, que elas conheçam Jesus Cristo. Se elas vão se converter ou não, é responsabilidade do Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a responsabilidade de ir e anunciar, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de falar é minha e sua. Não é o Espírito Santo que faz isso. Quem anuncia, quem fala, quem prega, quem conta o testemunho, é eu e você. Essa é a nossa responsabilidade e é para isso que nós precisamos despertar nesta noite. Se nós queremos avançar naquilo que Deus tem, nós precisamos despertar para aquilo que pulsa o coração de Deus. Vidas precisam pulsar no nosso coração. Nós não podemos viver uma vida egoísta, achando que o que Deus tem é somente para nós. Não. Se Deus está te abençoando, é porque através da bênção que você está recebendo, é para você abençoar outras pessoas, porque é assim que Deus funciona. É assim que é a matemática de Deus. Sabe, queridos, nos próximos 3 meses, você será desafiado na sua célula, de uma forma intencional, a investir em novos relacionamentos. Porque se nós cremos que nós vamos avançar, se nós cremos que chegou o tempo de conquistar aquilo que Deus tem para esta casa, para esta igreja, para nós como igreja, se nós cremos que isso vai acontecer, e eu creio que isso está acontecendo, eu creio que vai acontecer, essa é a minha fé, que Deus está esticando nesses dias, de que chegou o tempo de avançar, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, que é anunciar o Evangelho, que é anunciar a palavra, não deixar de falar da palavra do Senhor, nem para nós mesmos e nem para as pessoas. É minha e sua responsabilidade anunciar o Evangelho para aqueles que estão próximos de nós. O Senhor quer te despertar nessa noite, porque chegou o tempo de avançarmos na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a quarta e última coisa que Josué precisava fazer para avançar, uma mudança de vida, uma mudança no seu estilo de vida. Josué precisava mudar. O versículo 8, Deus havia falado, olha, não deixe de falar das minhas palavras e de meditar nelas, dia e noite. E aqui eu acho interessante, porque tem a palavra, a letra E no meio. Então nós podemos entender que são 2 coisas que Deus está falando para Josué. A primeira é não deixe de falar. E Deus está falando, e além de não deixar de falar, né? Então não deixe de falar e medite nelas. Aquilo que nós anunciamos, nós precisamos meditar. Meditar no Senhor dia e noite. E Deus está falando, e o texto continua. Peraí, pulou aqui. E o texto continua, né? Medita nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então você será bem sucedido. Então Deus estava dizendo para Josué, olha, você precisa anunciar, mas você também precisa meditar, para que então os seus caminhos sejam bem sucedidos. Agora, meditar, queridos, eu achei uma definição sobre meditar que eu achei muito interessante. Meditar, nós ensinamos aqui, que é você ali ler o texto, você ler a palavra de Deus, você refletir sobre aquilo, você ficar absorvendo aquilo que Deus está falando ao teu coração. Mas meditar, eu achei uma definição que diz assim, olha, deixar Deus gravar os seus pensamentos e o seu coração, ou seja, os pensamentos de Deus e o coração de Deus, ao meditar, você vai gravar o pensamento e o coração de Deus na sua vida. Conforme você está meditando a palavra, conforme você está lendo a palavra de Deus e meditando, você está gravando o coração e os pensamentos de Deus no seu coração. E aí você sendo gravado por Deus,
você vai começar a viver aquilo de Deus que está dentro de você. Nós só conseguimos viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas se nós gravarmos em nós, se nós gravarmos no nosso coração o que está no coração de Deus para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ler a palavra não é apenas um ritual, que legal, é a Bíblia, eu vou ler porque eu sou cristão. Não. Ler a palavra é para trazer uma transformação no nosso caráter, para trazer uma transformação na minha e na sua vida. A palavra de Deus, ela não é um livro de leitura, mas ela é o livro da vida, é o livro que transforma a nossa vida. E queridos, eu quero te desafiar, dia 1º de fevereiro, nós vamos ler os personagens, durante todo o ano, nós vamos ler os personagens bíblicos, Adão, Noé, Abraão, Jacó, Esaú, Josué, Moisés, enfim, vai a lista. Nós vamos começar uma jornada bíblica, que irá despertar a nossa fé, que irá despertar o nosso coração. Porque, queridos, talvez nós vamos viver milagres semelhantes a estes, ou outros, mas ao ler o que esses homens e mulheres de Deus passaram, eles vão encher o nosso coração de fé, de ousadia, para que nós possamos viver também aquilo que eles viveram em Deus. Para que nós possamos ser despertados pelo Senhor, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E eu quero te convidar para juntos, nós meditarmos na palavra de Deus, nós gravarmos o coração de Deus no nosso coração, para que haja uma transformação na nossa vida. Sabe, queridos, eu tenho uma convicção no Senhor, eu quero concluir. Nós temos uma convicção no Senhor, que este ano será um início de um novo ciclo, de uma nova estação para esta casa. Este ano é o início de um novo ciclo, de uma nova estação para as células desta casa, para células de crianças, células de família, célula de jovens, de adolescentes. Mas é tempo de nós nos prepararmos para avançar, para conquistar o que Deus já liberou. Mas olha o que interessante. Talvez você esteja, quando fala, este ano, talvez você esteja pensando, dezembro o negócio vai acontecer. Mas olha, queridos, que interessante. Deus fala para Josué, se prepare. Seja forte, corajoso, medite, anuncie, não deixe de falar as palavras dessa lei. Quando Deus termina de falar para Josué, quando Josué sai daquele lugar de encontro com Deus, versículo 10, então Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram um acampamento e digam ao povo que se preparem, que preparem suprimentos, pois daqui 3 dias, Josué estava dizendo, olha, daqui 3 dias, vocês atravessarão o Rio Jordão, e tomarão posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué ouviu a voz de Deus, Josué ouviu a palavra do Senhor, Josué ouviu as instruções do Senhor, e 3 dias depois, desses 3 dias ele se preparou, ele preparou o povo para dar início à jornada de conquista da terra prometida. Sabe, queridos, quando Deus fala ao nosso coração, nós não podemos demorar em obedecer, nós não podemos demorar em executar, porque o que Deus tem para nós já está liberado. Agora, para conquistar, para avançar, depende da minha e da sua atitude, depende da nossa disposição, da disposição do nosso coração, de fazer, de corresponder ao Senhor, de corresponder àquilo que Deus tem falado. Josué não ficou parado diante daquela palavra, Josué não ficou parado diante de ouvir aquela situação, Josué não ficou de vitimismo, ai Deus, mas será que eu vou dar conta? Ai Deus, mas será que é comigo? Será que sou? Não, Deus, levanta Caleb, não eu. Não, Josué não ficou com tempo com mimimi, não. Josué não ficou preso a ressentimentos, Josué não ficou preso à amargura, Josué não ficou preso a Moisés, mas Josué se preparou e se levantou para avançar. Ele não ficou parado, ele não ficou ali estacionado, mas ele já começou a agir para avançar, para conquistar,
Porque Josué sonhava com a promessa de Deus, Josué sonhava com a terra que ele havia visto, com a terra prometida que o Senhor tinha dado para ele. Sabe, queridos, eu quero te desafiar nessa noite a começar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, a sonhar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso não fique parado, mas se levante e avance naquilo que o Senhor tem. Não é para daqui um ano, não é para daqui 5 meses, mas é para hoje, é para agora. É hoje que o Senhor te chama. Prepara-te para avançar, prepara-te para conquistar, muda o que precisa ser mudado, ajusta o que precisa ser ajustado, mas avance nas promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Esteja atento, em prontidão, seja persistente, obedeça ao Senhor. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja sensível para ouvir a direção do Espírito Santo. Esteja sensível para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Não seja levado pelo momento. Não seja guiado pelo momento. Não seja guiado pelas notícias. Mas seja guiado pelo Senhor. Porque, queridos, presta atenção numa coisa. Notícias, elas falam do passado, do que aconteceu. E algumas poucas fazem projeção do que pode acontecer. Agora, o Espírito Santo, ele já esteve no final. E nada melhor do que alguém que já conheceu o final, que já sabe o que vai acontecer no final, para te mostrar qual é o melhor caminho no hoje que você precisa seguir. Não seja levado por notícias. Não seja levado por projeções que são faladas. Mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Obedeça ao Senhor. Esteja atento à voz do Senhor para a sua vida. Anuncie a palavra de Deus. O nosso coração precisa pulsar o que pulsa o coração do Senhor. Mas também tem uma mudança de vida. Se queremos ser prósperos e bem-sucedidos naquilo que vamos fazer, nós precisamos gravar a mente e o coração do Senhor no nosso coração. Nós precisamos gravar os pensamentos do Senhor no nosso coração. Sabe, queridos, é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de obedecermos ao Senhor e seguir em frente naquilo que Ele tem preparado para nós. Como pastor desta casa, como pastores desta casa, eu e a pastora Letícia, nós queremos te convidar a alinhar o teu coração com o coração desta casa. Porque é tempo de nós avançarmos. É tempo de nós conquistarmos as promessas do Senhor para esta casa.